Beleza, pessoal? Hoje é o último dia da série Magos do Mercado, aqui dentro, né, desse quadro Magos do Mercado, aqui dentro do Market Your Map. Estou voltando de férias, a vida está voltando ao normal, mas deixo uma entrevista com um amigo meu recente, uma entrevista recente que eu fiz com um amigo meu, Isaac Benaderetti, foi meu chefe no Bank Boston, hoje é CIO da Porto Seguro Participações, um cara que tem uma carteira sob gestões de mais de 20 bilhões de reais, um cara que entende bastante de mercado, e tem muito a agregar para todo mundo que acompanha aqui o programa. Valeu, galera. Segue a entrevista. Fala, galera, beleza? Vamos fazer mais um Magos do Mercado, programa que a gente está desenvolvendo aqui na Active Trades, conversando com vários caras de sucesso do mercado, pessoas que se destacaram trabalhando em bancos, instituições financeiras, gestoras de fundos de investimento, pessoas que fizeram sua vida operando no mercado, sendo trader. E hoje eu tenho a satisfação enorme de receber aqui um grande amigo, um ex-chefe meu, meu grande amigo Isaac Benaderetti. Bem-vindo, obrigado pela entrevista, Isaac. Obrigado por estar aqui conosco. E, para começar, o que eu sempre peço para as pessoas, conta um pouquinho aí da vida. Jogou com quem? Contar um pouco da minha carreira. Bom, eu comecei novo, antes mesmo de entrar na faculdade. Eu já comecei no banco de investimento, em 93. Banco Rendimento? Banco Rendimento, super cru, mas tive uma oportunidade muito boa, que eu sou eternamente grato, de ter entrado sem ter feito faculdade. Comecei na faculdade lá no segundo ano de banco. Tive uma experiência muito rica em Brasil. Era uma época que os bancos de investimentos no Brasil eram muitos no mercado, começo do Plano Real. E lá eu tive uma oportunidade de conhecer o mercado brasileiro principalmente, onde eu pude, o mercado de juros, foi onde acho que todo mundo tem um começo. Então eu comecei pelo grana a termo, que era um mercado onde o Banco Central ia abrir a taxa de juros no mês, então não tinha ainda a estrutura que tem hoje de Copom. Então de lá fui para a ADI, fui operar um pouquinho de toda a parte de renda fixa, com um pouquinho de bolsa até 99. 99 eu fui trabalhar no M Safra, que é uma empresa da família Safra, do próprio family office deles, onde eu pude trazer, além da minha bagagem local, comecei a olhar um pouco para o mercado internacional, olhar ações, olhar arbitragem, a gente fazia um pouquinho, foi uma experiência muito rica, até que em 2002, depois de 3 anos lá no M Safra, eu tive a primeira oportunidade, onde a gente se encontrou, de ir para o Boston. O Boston me convidou para estar fazendo a parte de fundo multimercado. Então foi uma experiência muito legal, eu era novo à época, tinha 26, 27 anos, então eu gostava muito de onde eu estava, mas eu entendi que lá seria uma experiência muito legal para a minha carreira, fazer esse salto, para fazer gestão de recursos. Ocupar uma posição também mais terceiros, uma posição melhor e principalmente conhecer esse mundo novo de gestão de recursos, que até então eu trabalhava ou numa tesouraria ou numa empresa de dono, lá eu ia ter esse mar aberto de tesouraria, só fazendo um parênteses, são as mesmas operações dos bancos, o dinheiro próprio do banco, e as assets, a gestão de grana de terceiros e os fundos. Isso, então eu achei que era uma experiência muito rica, eu acabei aceitando. Nos encontramos lá em 2006, fiquei lá. Nesse ínterim teve a compra do banco do Boston pelo Banco Itaú, onde eu, nessa passagem, trabalhei no Banco BBA por quase 3 anos, até 2008. Lá eu tive a experiência internacional de ir para a mesa de commodities, que é o mercado super incipiente à época. Foi uma experiência muito rica, de ver um mercado que hoje está mais popularizado, mas à época era muito novo. Eu lembro que tinha 2 ou 3 tesourarias que tinham essa figura de alguém cuidando de risco no mundo de commodities. Em 2008 eu volto para a gestão de recursos, eu volto para uma gestora independente chamada NEL, aí já tocando já um fundo, uma parte do fundo multimercado deles, olhando para várias estratégias. Em 2010 eu acabei indo para o BNP, também acho que foi mais um movimento de
carreira, né, eu passo a ser o diretor da BNP Asset. Então, além desse desafio de ter uma equipe maior embaixo, de ter um papel mais forte como liderança, então também foi muito rico. E termina agora, onde estou hoje, em 2013, estou completando, eu acabei de completar 9 anos, estou à frente... tem 9 anos já de... 9 anos, 1º de novembro. Eu estou à frente da Porto Seguro Investimentos, uma empresa do Grupo Porto que faz toda a gestão de recursos proprietários e também tem uma prateleira de fundos também de recursos de terceiros. E agora muito mais encorpada, né? Estamos com mais de 60 pessoas, gerindo aí 24 bilhões de reais até agora. E estamos aí. Acho que foi uma carreira que, olhando para trás, fez bastante coisa. Bastante coisa para falar. Você já falou que você operou vários ativos diferentes, operou dólar, nós operamos junto no Boston, você fazia bem mais DI na época, juros, né? Operava bastante juros, eu fazia parte de câmbio do fundo, operou commodities. Tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Alguma coisa que você se identifica? Mais do que isso, você acha que vale a pena operar vários ativos ou vale a pena o trader focar numa coisa só? Definitivamente, você ter um mercado onde você tem mais propriedade, onde você captura melhor o price action, né? Porque o dólar tem um jeito de operar, a renda fixa também tem outro, bolsa, mesmo mercado internacional. Então, eu acho que é muito difícil você não olhar para tudo, né? Mas quando você vai, de fato, colocar risco, quando você vai, de fato, tomar posição, você tem que escolher alguns mercados que você tem uma propriedade, você se sente um pouco mais confortável. Difícil hoje em dia você tomar um risco, né? Hoje em dia, quando você vai tomar risco, você tem que fazer uma análise, primeiramente, global, né? Você tem que saber o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, China, ativos financeiros, treasury, moedas, né? Para depois ir para o idiosincrático, né? Brasil, como é que está o Brasil vis-à-vis o mundo? O Brasil está melhor, o Brasil tem algo pior na margem que faz com que a gente fique um pouco distante do que está acontecendo no resto do mundo, né? Então você acaba fazendo uma análise global, mas eu entendo que na hora de você expressar a sua visão, tem gente que fica mais confortável em bolsa, tem gente que fica mais confortável em câmbio. Então, acho que seria interessante cada um ter as suas preferências, né? Mas sempre é bom olhar para tudo. Então, hoje a gente tem um pouco disso, né? Nós temos uma visão macro, né? Traçamos os cenários do que está acontecendo principalmente lá fora, que a gente acha que é o grande driver, né? O grande impulsionador de risk on, risk off no mercado, né? E aí você vai escolhendo qual seria o melhor ativo, né? E como eu falei, eu olho para trás, eu sempre tive uma ligação muito forte com renda fixa. Acho que o câmbio acaba vindo junto, principalmente o câmbio local, mas eu venho ao longo dos anos, né, desenvolvendo outros mercados, mas o que eu realmente gosto muito da renda fixa local, acho que é onde eu nasci em termos de trader. É um mercado muito próprio, né? Aquela coisa muito técnica, né? Os barata voa, né? Que a gente fala quando o mercado... O técnico do pré é muito ruim, né? Dos juros é muito ruim. Basicamente é o governo contra todo mundo, né? Exatamente, é o Tesouro Nacional contra o sistema, né? O sistema, bancos, corretoras fazem operações entre si, mas se você pegar em termos de net, é o Tesouro tomando a dívida pública pré-fixada contra o sistema. E quando você tem movimentos gigantescamente altos, né? Não tem saída, né? Não tem saída, porque esses players, de um modo geral, eles estão dividindo um prejuízo muito grande, né? E aí, por construção, por modelo, por governança, por risco, eles acabam tendo que se zerar um em cima do outro. E que geralmente você sempre acaba com o próprio tesouro recorrendo, salvando, né? Fazendo recompra de títulos para aliviar um pouco esse processo de... Então, quem opera renda fixa Brasil há muitos anos já viu isso diversas vezes e é muito nós passamos, inclusive, um momento desse juntos, né? Quando a gente trabalhava no Boston, né? Maio de 2006, nós tivemos um evento de stop, né? As pessoas, às vezes, eu recebo muitas perguntas de pessoa física, querem saber como é que funciona o banco, a pessoa acha que o limite é eterno. Você pode ir vendendo, e não tem stop, né? E um evento que a gente teve, um stop, foi em maio de 2006,
que a gente teve a gente perdeu dinheiro junto nesse dia. O fundo bateu o stop mês dele, né? Ali pelo dia 15 de maio, 12 de maio de 2006, e nós ficamos o resto do mês sem fazer nada. Né? A gente brinca na renda fixa local que é um pouco disso, né? A 12 você quer aplicar, a 11 você quer aplicar, aí quando vai a 14, 15 você está estopando. Né? Então assim, e é muito, muito técnico, né? Então só quem está nesse mundo, só quem está nesse mercado de longa data é que tem um pouco dessa percepção. E lá fora, putz, eu gosto muito de operar moedas, né? A gente tem olhado para, assim, cada uma com a sua própria característica, mas eu gosto muito de operar moedas. Mas, assim, se fosse para escolher onde eu tenho esse carinho, é mais da renda fixa, mas sempre olhando para os outros mercados. E método de trade, né? Uma coisa também que sempre o pessoal me pergunta e acho que é um negócio interessante. Ao longo do tempo, óbvio, você foi desenvolvendo um método de trading. O teu método envolve gráfico? Você opera só gráfico? Nem olha gráfico? O negócio é fundamental, montar posições e esperar? Como é que... Óbvio que o volume operado é muito grande, né? Então, às vezes, a gente não consegue entrar e sair facilmente. Mas como é que você encara isso? Bom, eu já passei por diversas casas onde o gráfico sempre foi usado como um instrumento de acompanhamento, né? Eu nunca olhei com muita profundidade gráfico, né? Sempre respeitei um pouco, porque de fato o que ele acaba trazendo, né, nada mais é do que uma foto do que o price action, que aí sim é uma coisa que eu sempre gostei de olhar, de ter uma atenção maior, é o price action, né? Pô, o mercado hoje está com uma cara, está muito tomador e está complicado, o mercado parece engasgado, né? A gente sempre tem essas percepções de quem está no dia a dia, dessa parte mais técnica, né? Às vezes o leilão vai ter um leilão do Tesouro Nacional, que você percebe que ele vai colocar um título e o mercado compra, e depois o leilão, o mercado abre taxa, quer dizer, o cara que acabou de entrar nesse leilão já está com prejuízo das novas compras, então você percebe que o mercado tem uma dinâmica ruim, né? Então o gráfico, muitas vezes, quando você chega no final do dia, que a gente faz uma reunião nossa, que tem pessoas do grupo que tem essa abordagem mais gráfica, ele traz informações que, olha só, muito similar ao que o price action mostrou. Então é um pouco disso que o gráfico faz, ele está te mostrando o que quem está no dia a dia no price action também percebeu, né? Então, não que eu use o gráfico como ferramenta, né, mas sempre tenho informações de alguns membros do grupo que traz isso e sempre está batendo um pouco com a nossa visão mais voltada de como é que está o price action no mercado. Respeito, como eu falei, acho que o mercado desafiador demais para você simplesmente falar isso não, isso aquilo não. Acho que tem que olhar um pouquinho de tudo, tem que respeitar muito, né? Acho que o mercado demanda muito respeito a tudo que tem. Um pouco de humildade, né? Ali, humildade é importantíssimo. Pouco não, bastante humildade. Porque você não sabe de onde vem, né? E principalmente a gente que acaba operando o mercado e sabemos que nós temos que estar stop, né? Para tudo quanto é ativo, não só na renda fixa, moedas, bolsa, né? O grande valor, né? Nós como gestores, está na situação de você conseguir trazer uma consistência, né? O que seria essa consistência? Quando você errar, e você vai errar, você perde, mas perde uma quantidade que vai ser menor para si quando você acertar. Essa é a ambição maior que você tem que ter quando vai tomar risco, né? Você conseguir criar um pouco esse modelo. Quando eu, parece agora vai, agora as minhas preocupações já foram cumpridas, então agora vai, né? Então se fica maior e enquanto não está caracterizando o momento, a gente fica menor. Então a ambição é essa, não quer dizer que você vai conseguir porque é muito difícil, muito ruído, né? A gente que ainda tem muita preocupação com stop loss, com perdas, então você acaba ficando sujeito a muito ruído, então você tem que ter um pouco de cuidado, né, quando vai tomar posição, mas a ambição, né, o pano de fundo seria essa, é você conseguir fazer um resultado melhor quando você acerta e ter proteções e tentar perder
pouco quando estiver errado e você vai errar. Então, um pouco nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre trabalhou junto, os fundos têm uma questão muito de como do volume ser grande, né? Então a gente tem que tomar uma posição e é difícil, muitas vezes você não consegue sair. É o caso do pré, muitas vezes, né? Acredito que você deve carregar, e já carregou, carteira grande, por exemplo, de títulos indexados à inflação, IPCA. Se o mercado vai contra, não tem o que fazer, né? Não tem como você... A porta é pequena para sair, o stop é pequeno, porque está todo mundo do mesmo lado, né? Por isso que nessas horas o grande salvador do mercado, né, digamos assim, é o próprio Tesouro, né? Que é quem tem capacidade de chegar no mercado. E falar, pô, vai fazer um leilão aqui, nesse preço aqui tá demais. Porque você entra numa dinâmica negativa, porque você ainda tem a situação pior, porque você não só está naquela indecisão, você está naquele momento difícil de você, e você ainda tem o saque, né? Tem o cara sacando. Quem tem o fundo tem um pouco disso, né? A gente já viveu isso. Fazendo uma proporção, fazendo uma certa analogia a isso tudo, né? Você pega 2020 agora, no auge da pandemia, a gente teve os spreads de créditos corporativos abriram demais. Então você tinha uma certa referência de CDI mais meio, CDI mais 1 nos créditos corporativos, né? E você tinha uma alocação naquele mercado. Quando deu a pandemia 2020, você entrou num momento que você não sabia que setores que iam continuar de pé, né? Sempre tem aquela percepção, no pior momento... CDI mais um vira CDI então você mais fala 5. assim, pô, será que vamos ter setor de lazer de pé, setor de educação, será que vamos ter setor bancário? O que vai acontecer? Então isso trouxe uma incerteza, e que não podia ser diferente, que fez com que o pessoal questionasse, pô, mas esse setor aqui as empresas vão vai quebrar. ter, ou vão quebrar, ou vão precisar vir a mercado, é natural que você peça um prêmio maior. Então você teve do dia para a noite esses mesmos spreads abrindo taxa, né? Então o que era CDI mais meio vai para CDI mais 1, CDI mais 1,5, CDI mais 2, o setor que é um pouco mais desafiador vai para CDI mais 8. Então você pegou toda essa abertura de taxa, espero estar falando num linguajar que seja entendível. Quando você abre esse spread... Só fazendo um parênteses, por exemplo, se você tem um título que paga 10% ao ano, você compra esse título pagando 10% ao ano por um ano, né? Se você trouxer a valor presente, ele vai valer X, vai valer 90, vamos supor, 89. Se você pegar e essa taxa sair de 10 para 15, esse título vai valer menos. 85, mas você vai continuar ganhando os mesmos 11 que você contratou. O que você tinha antes. Só que naquele você tem que momento... esperar até o final. Exatamente, né? Só que a CVM exige... Só por regulação Ambima, há alguns anos já, desde 2000. A marcação a mercado... A marcação a mercado, ou seja, no primeiro dia a cota sofre. Isso. Né? E isso pode levar as pessoas a sacarem... porque o cara, de repente, tem uma perda que não estava no radar, né? Então você compra algo a CDI mais meio, e ele passa e tem uma duration de 2 anos, quer dizer, um título que vence em 2 anos, ele vai para CDI mais 2,5, ele perdeu 2% ao ano. Um papel de 2 anos de duration, ele perdeu 4%. Conta de padeiro aí, perdeu 4%. Uma conta assim, rápida, né? Então você tem uma marcação de 4% de perda na cabeça, na sua carteira, que não estava no radar. Né? E não é que você perdeu, você teve uma nova marcação. Você perderia se você tivesse default. Porque aí o que você marcava 100 vai a zero. Zero, ou um recovery value maior que zero, mas ainda assim, aí sim a perda é substancial e real. A marcação é um momento de você reprecificar. Né? Eu brinco muito o seguinte, se o seu vizinho de porta vendeu o apartamento dele por metade do que você tem no seu balanço, você não vai no seu balanço e fala assim, olha, o que eu falava que valia 500 mil, agora vale 300. Não, vale 500 porque eu não vou vender. Só que quando você vai para ativos financeiros imobiliários, a CVM exige que você faça a marcação do dia que ele foi negociado. E aí você teve uma corrida que o pessoal começou, pô, peraí, eu estou perdendo dinheiro. Você teve resgate nesses fundos, né? O que aumentou, porque os fundos que carregavam os títulos tinham que sair vendendo para poder fazer liquidez, para poder fazer a saída dos clientes. Então isso virou uma bola de neve de algumas semanas que abriu completamente. Só que passado esse período, os prédios viram que não é bem assim, teve uma ajuda fiscal, tributária, jurídica, o governo ajudou, né? Monetária, de tudo quanto é canto do mundo, ninguém quebrou, esse prédio voltou a fechar. Então você teve 12 meses à frente, um fundo conservador dando CDI mais 3, CDI mais 4.
poxa, que ótimo. Que Só bom, que não, ele nada mais é do que mentira, o complemento do que... Não é que ele é mentira, ele simplesmente ele é o mesmo agora fundo, tá recebendo, né? ele é o mesmo fundo, com os mesmos papéis, com a mesma qualidade de gestão, com a mesma qualidade de ativo, só que a marcação de mercado acabou tirando pessoas que nem imaginavam isso. Né? Então, por isso que é muito importante você conhecer o que você está colocando o dinheiro, né? Porque você acaba... Isso vale para crédito, como vale para renda fixa, né? Você fala, poxa vida, eu quero comprar uma B50, né? Um juro real longo, né? Para aposentadoria, CDI mais 6. Poxa, ele é muito bom, ideal. Só que você teve um ruído aqui, um ruído ali, foi de 6 para 6,50, um papel de 17 anos de duration. 0,5% então é você vai coisa. ganhar, então você perderia 8% do que você colocou numa tacada só. Poxa, estou perdendo 8, vou resgatar. Olha só que esse negócio, assim que voltar, assim que esse ruído sair de cena, ele vai voltar para 6. Esse prêmio aperta. E você jogou fora o seu dinheiro por uma perda que não é real, é uma marcação. Então, tudo isso traz uma delicadeza à análise quando você aloca recurso ou toma risco, que é importante colocar em contexto, né? Bom, o programa é curtinho, eu te agradeço pela entrevista aqui, por estar conosco, né? Acho que a galera que está assistindo já gostou, já entendeu, né, o sentido das coisas, como é que é difícil a gestão de grandes valores, de grandes patrimônios em assets, não é um trabalho fácil, né? As pessoas acham que é muito moleza, vai entrar lá e vai ganhar dinheiro só, e não é verdade, né? Então, eu te agradeço, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, de novo, um baita convite, me sinto lisonjeado aí por estar... Grande mago do mercado. Por ter tido esse convite, longe de ser mago, acho que sou apenas mais um participante ali, com quase 30 anos de janela. É isso aí. E com muita... Com saúde para mais 30. Se o Palmeiras não acabar com ela. Não sei se mais 30, mas um pouquinho saúde mais, mais 30 acho se o que aguento Palmeiras mais. não acabar com ela. Valeu, galera. Vamos para as próximas, hein?